Hoje eu vou te ensinar a melhor estratégia que existe para operar no mercado financeiro. Não importa se você faz day trade, swing trade ou position trade. Também não importa se você opera ações brasileiras, ações americanas, futuros, forex ou até criptomoedas. O que você está prestes a aprender nesse vídeo é uma visão de mercado que vai mudar completamente o teu jogo. É uma virada de chave que vai te elevar de patamar. Tudo que você precisa fazer é ficar alguns minutinhos aqui comigo até o final desse vídeo. Promessa forte, né? Virada de chave, saltar de nível, mudança de rumo. Tudo isso pode parecer mais um clichê, mais uma conversinha de youtuber. Mas não é. Esse talvez seja o vídeo mais importante do meu canal. O que eu vou te ensinar aqui mudou o meu jogo há 10 anos atrás. Se você é novo aqui e ainda não me conhece, eu preciso me apresentar para você. Eu sou o Felipe Dabu, trader e investidor desde 2014 e você está no canal Trade de Valor. Disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro de verdade no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários, transformadores, que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Essa é a minha missão. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para já se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações e deixar o teu like. Assim você não perde nada, nem os nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que acontecem todos os dias às 19 horas aqui no canal. A estratégia que eu vou te ensinar hoje, eu apelidei de perda de fluidez. Antes de te mostrar exatamente como que essa estratégia funciona, eu preciso que você entenda dois conceitos muito simples que derivam lá da teoria de Dow. A teoria de Dow, se você ainda não conhece ela, é considerada o berço, a origem da análise técnica ou análise gráfica, chame como quiser. O primeiro conceito é a ideia de tendências. Apesar de muita gente acreditar que os movimentos do mercado são aleatórios, na verdade, eles não são. Existem padrões que se repetem infinitamente em meio ao sobe e desce dos preços. Esses padrões são as tendências. Uma tendência pode ser de três tipos: de alta, de baixa ou lateral. Uma tendência de alta é formada quando os preços se movimentam através de topos e fundos ascendentes. É como se fosse um zigue-zague para cima. Os topos são sempre rompidos e os fundos vão sendo formados em patamares cada vez mais altos que nunca são perdidos. A tendência de baixa, como você já pode imaginar, é o contrário disso que eu acabei de descrever. Os preços caem formando topos e fundos descendentes. É um zigue-zague, só que para baixo. Os fundos são sempre perdidos e os topos jamais são rompidos. Entendidas as tendências de alta e de baixa, nós entramos nas tendências laterais. E é aqui que o mercado realmente começa a parecer aleatório. Enquanto nas tendências de alta e de baixa, você olha para o gráfico e pensa, tá, beleza, existe algum nível de previsibilidade aqui. O mercado está subindo, o mercado está caindo. Nas tendências laterais, não existe isso. Os topos e fundos são formados em patamares aleatórios. Às vezes, você até consegue definir uma região de suporte, uma região de resistência que parecem ser respeitadas. Mas se eu fosse você, eu não contaria muito com isso não, porque geralmente essas regiões não são respeitadas e o mercado realmente parece se comportar de forma aleatória. Toda a ideia do operacional que eu vou te ensinar nesse vídeo se baseia na premissa de que nós devemos evitar a qualquer custo as tendências laterais. Elas não servem para nada, pelo menos não dentro do operacional que você vai aprender aqui. Nele, a gente vai focar nas tendências. Mas antes da gente ver como funciona o operacional, lembra, eu preciso que você domine dois conceitos. O primeiro conceito você já dominou, a ideia de tendências, tendência de alta, de baixa ou lateral. O próximo conceito também engloba as tendências, mas de forma diferente. Existe uma premissa dentro da teoria de Dow que pouca gente conhece e pouca gente explora a fundo, mas que eu considero fundamental e vai ser a chave do nosso operacional. O conceito de escala temporal. Além das tendências poderem ser de alta, de baixa ou laterais, elas também podem ser primárias,
secundárias ou terciárias. Uma tendência primária é uma tendência de longo prazo. Plota um gráfico mensal aí na tua tela. Gráfico mensal, Felipe? É, um gráfico mensal. Aquele onde cada candle é um mês. Esse é o gráfico primário. Quando uma tendência aparece aí, a gente pode dizer que ela é uma tendência primária. Tendências primárias são tendências de longo prazo. Elas duram meses ou até anos. São altamente confiáveis. Geralmente estão ligadas aos fundamentos do ativo ou a questão macroeconômica. A principal característica delas é a ausência de ruído. Dificilmente você vai ver rompimentos falsos, consolidações ou sinais esquisitos ali no gráfico. Agora plota um gráfico semanal, ou seja, cada candle representa uma semana. Aqui aparecem as tendências secundárias. As tendências secundárias são as tendências de médio prazo. Elas duram semanas ou meses. Elas ainda são bastante confiáveis e dificilmente vão ser manipuladas. Mas aqui você já vai perceber que começam a aparecer mais ruídos, sinais falsos, rompimentos falhos e consolidações. Isso acontece porque aqui a movimentação dos preços já está um pouco mais ligada às narrativas e não tão ligada com os fundamentos. Agora plote um gráfico diário na tua tela. Esse aí eu tenho certeza que você conhece. É o gráfico mais usado por aí. Cada candle representa um dia. Esse é o gráfico onde vão aparecer as tendências terciárias, ou seja, as tendências de curto prazo. Elas duram dias ou semanas. Aqui o nível de confiabilidade já cai bastante. Os preços refletem muito pouco os fundamentos e o cenário macro, e obedecem muito mais à narrativa e ao fluxo. É por isso que os gráficos vão ter muito ruído, muitos sinais falsos, muitas consolidações, gaps e movimentos esquisitos. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: tá bom, Felipe, mas e os gráficos de 60 minutos, 30 minutos? 15 minutos. Como que você classifica eles? Esses gráficos que os day traders utilizam para fazer suas operações são o ruído do ruído. São as tendências quaternárias. É o curtíssimo prazo, tá bom? Essa classificação não está explicitamente na teoria de Dow, porque na época que essa teoria foi formulada, pouquíssima gente operava gráficos intradiários. Mas a lógica é a mesma e eu acho que você já entendeu mais ou menos aonde é que eu quero chegar. Quanto maior for a escala gráfica, mais confiável e mais limpa é a tendência. Quanto menor for a escala gráfica, menos previsível ela acaba sendo e maior é a quantidade de ruído que você vai encontrar ali. Agora que você domina esses dois conceitos da análise técnica, tanto o conceito das tendências de alta, de baixa e laterais, quanto o conceito de tendências primária, secundária, terciária, finalmente chegou a hora da gente desenhar o operacional do setup que eu chamo de perda de fluidez. A perda de fluidez consiste em encontrar uma tendência forte de alta numa escala temporal maior e aguardar essa tendência ser desafiada numa escala temporal menor. Em outras palavras, a gente vai querer operar contra a tendência numa escala menor e a favor da continuidade da tendência numa escala maior. Não entendeu? Fica tranquilo que é normal você ficar confuso, mas você vai perceber que é bem fácil de entender com os exemplos que eu vou dar aqui. Algo que eu não te contei é que existe uma hierarquia entre as escalas gráficas. Quanto maior a escala gráfica, maior é a influência dela sobre o preço. Em outras palavras, o gráfico mensal manda no gráfico semanal. O gráfico semanal, por sua vez, manda no gráfico diário. E o gráfico diário manda no gráfico de 60 minutos, que manda no gráfico de 15 minutos e assim por diante. Então pensa da seguinte maneira, não tem como o gráfico de 60 minutos subir se o gráfico diário está precisando cair. Isso porque o gráfico diário tem poder de influência maior do que o gráfico de 60 minutos. Não tem como o gráfico semanal cair se o gráfico mensal está querendo subir. Porque, de novo, o gráfico mensal manda mais do que o gráfico semanal. Vamos para os exemplos que, como eu disse, vai ficar bem fácil de você entender. Pensa numa tendência de alta terciária. Você abre o gráfico diário e você vê topos e fundos ascendentes.
você enxerga aquele zigue-zague indo para cima, você plota ali naquele gráfico algumas médias móveis e percebe que o preço vem respeitando bem essas médias móveis. Até que, de repente, a tendência sofre um teste. O mercado corrige forte, o preço perde as médias móveis e rompe uma região de suporte em um fundo importante. Se você fosse um trader amador, você provavelmente pensaria que a tendência de alta terminou e que isso aqui é uma reversão. Mas com o que você acabou de aprender, você sabe que isso aqui está longe de ser uma reversão. Muito provavelmente essa queda, ou ruído que você está enxergando no gráfico, é só uma correção na escala maior, ou seja, no gráfico semanal. O que parece ser uma reversão na tendência terciária é, na verdade, só uma correção na tendência secundária. Dito e feito, você abre o gráfico semanal e ele está impecável. A tendência está intacta, o preço está apenas recuando até a média móvel. Enquanto o mercado inteiro está vendendo, você está buscando uma compra. Se você quiser, você pode até começar a montar a posição devagarinho, mas o ideal é esperar um sinal de compra aqui. E nessa ocasião, o sinal de compra é muito simples. Basta que o preço volte a romper as médias móveis no gráfico diário outra vez. Basta que exista ali um pivô de alta, uma barra de ignição ou qualquer outro indício dos compradores. A entrada se dá na superação da máxima do candle de força e o stop fica ligeiramente abaixo do fundo que foi formado. O alvo é várias vezes o risco projetado para cima. Afinal, você comprou o mercado no melhor momento possível, no recuo da tendência maior. Veja que nesse exemplo que eu acabei de dar, eu usei o gráfico diário e o gráfico semanal. Eu queria encontrar uma entrada no swing trade, no gráfico diário, então eu olhei para o gráfico semanal. Mas eu poderia ter feito isso aqui em qualquer escala gráfica. Eu poderia estar procurando uma entrada no gráfico de 60 minutos, quando as médias estavam sendo perdidas e tudo parecia estar revertendo, olhando para o gráfico diário, onde o movimento era apenas um recuo. Eu podia estar procurando uma entrada no gráfico semanal, onde a tendência secundária parecia estar acabando, olhando para o gráfico mensal, onde as médias móveis continuariam atuando como suporte. As possibilidades são infinitas. Quando você tem essa visão multi-time frame embutida no teu operacional, você começa a ser muito mais seletivo com as tuas entradas e, consequentemente, o teu índice de acerto aumenta. Por exemplo, será que vale a pena comprar aquele pivô de alta no gráfico de 15 minutos, que parece ser uma reversão, quando o gráfico de 60 minutos ainda está em tendência de baixa? Será que vale a pena vender aquele ativo que está bem em cima de um suporte no gráfico semanal? Eu quero pedir um favor para você que está assistindo esse vídeo. Use e abuse dessa ideia de escalas gráficas. Não importa se você faz day trade, swing trade ou position trade. Não importa se você opera o milho, o ouro, ações da Google ou o mini índice. Sempre estude vários time frames diferentes, várias escalas gráficas diferentes. E o que eu vou fazer agora é te mostrar vários exemplos de situações onde você poderia operar esse setup perda de fluidez nos teus trades. E eu vou além, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com você e te mostrar como que você pode configurar a tua ferramenta gráfica para ver várias escalas ao mesmo tempo, facilitando muito a tua tomada de decisão. Só que antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Preste atenção. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar suas melhores oportunidades de trade para você. Eu sei que você talvez não tenha tempo de ficar garimpando o mercado toda hora, e é por isso que nós existimos. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para você. Nós olhamos dezenas de milhares de gráficos todo santo dia. Ações brasileiras, ações americanas, futuros, criptomoedas e até opções. A gente varre tudo em todas as escalas gráficas. Nada passa batido. Estar no grupo é a forma mais inteligente de você terceirizar
esse trabalho exaustivo de estudo do mercado e receber ali na palma da tua mão só o filé mignon. Só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem está com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações à risca, tá dando risada à toa. Isso porque enquanto o índice Bovespa subiu 37% e o índice S&P subiu 188%, a nossa carteira entregou incríveis 1.397%. No grupo, sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquela operação que você não pode ficar de fora, a gente te envia um relatório detalhado, o que comprar, a que preço comprar, onde colocar os stops, onde colocar os alvos. E não é sinalzinho jogado no gráfico, não. A gente acompanha o trade do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo de celular. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta a tua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto e para se inscrever é moleza. Basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e preencher o formulário com teu nome, e-mail e celular, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp. Ou se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui na tela. Agora, voltando para o conteúdo, eu vou compartilhar com você a tela do meu computador. Bom, vamos lá então. Primeiramente, quais são os indicadores que eu uso no meu gráfico? Eu tenho 3 médias móveis e o volume, tá? As 3 médias são exponenciais, então a média de 9 seria a minha média de curta duração, essa média rosa. A média de 21 períodos seria a média de média duração, que seria a amarela. E a minha média de longa duração é esse azul claro aqui, 50 períodos, tá? O volume eu uso os dias ou semanas, né, os candles de alta, volume verde, os candles de baixa, volume vermelho, e eu também coloquei uma média móvel aqui de 21 períodos no próprio volume, tá bom? Para eu poder saber o volume médio das últimas 3 semanas, né? Se eu estou trabalhando no gráfico diário ou no gráfico semanal, seriam as últimas 21 semanas, os últimos 4 meses, basicamente. Pessoal, como é que eu faço para configurar 2 escalas gráficas na mesma tela? É muito fácil. Tá bom? Você vai vir aqui, vai clicar em gráfico, novo gráfico. Aí tem aqui no menu exibir esse íconezinho aqui, ó, arrumar janelas contidas. Clica nele, ó. Você vai ver que os 2 gráficos vão ocupar o mesmo espaço da tela, vão ficar lado a lado. Aqui eu vou deixar o gráfico semanal, ok? Gráfico semanal. E aqui eu vou deixar o gráfico mensal. Eu posso mudar, eu posso usar o gráfico diário e o gráfico de 60 minutos, o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 15 minutos. Eu posso mudar, mas para os meus exemplos aqui, inicialmente eu vou estar trabalhando o gráfico semanal e o gráfico mensal. Para eu me certificar que qualquer alteração que eu faça num gráfico automaticamente apareça no outro, eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui do lado da janela do gráfico e eu vou colocar aqui, ó, agrupamento por ativo, os 2 no grupo 1, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, grupo 1 e no outro gráfico eu venho e coloco grupo 1. Então veja, qualquer coisa que eu faço num gráfico, ó, aparece automaticamente no outro, só que em outra escala gráfica. Isso vai ser bem importante para eu mostrar para você aqui como é que funciona o setup da perda de fluidez. Primeiro exemplo que eu quero te dar é no QQQ. O QQQ é um índice, é o índice Nasdaq, é o índice das ações de tecnologia lá nos Estados Unidos. Vocês já devem lembrar que ano passado, em 2025, nós tivemos um crash no Nasdaq, tá? O Nasdaq caiu por 7 semanas consecutivas, mais de 25%. Tiveram ações que caíram mais de 50%, 70%. A gente teve um verdadeiro crash quando o Trump anunciou as tarifas. Tá? Quem acompanhava o mercado de perto está lembrado desse evento, foi um evento bem marcante. Veja que o mercado desabou. Veja que o Nasdaq ele vinha durante todo o ano de 2023 e 2024 respeitando ou a média móvel de 9, ou a média de 21, ou a média de 50. Essas 3 médias estiveram apontadas para cima. O mercado vinha fazendo aqui topos e fundos ascendentes. A gente tinha uma tendência de alta. Se eu estivesse olhando apenas o gráfico semanal, eu com certeza presumiria que a tendência sofreu uma reversão, que a tendência acabou. Veja, o mercado furou todas as médias móveis,
perdeu várias zonas de fundo, foi um crash. Agora, quem estava de olho no gráfico mensal enxergou aqui uma coisa um pouco diferente, enxergou uma super oportunidade. Veja que o mercado, na verdade, estava fazendo um pullback para as médias de 9 e 21 períodos. Claro que ele até passou da média de 21 períodos aqui, mas ele terminou o candle respeitando essa média de 21 períodos. Aqui, pessoal, a gente tem um clássico exemplo de perda de fluidez. Enquanto o mercado estava desesperado vendendo, você que estava olhando o mensal e sabia que o mensal estava em tendência de alta e que essa era uma super região, essa média de 21 períodos, você estava comprando. E é claro que aqui eu estou mostrando o exemplo de um índice, né? Mas você pode usar o exemplo de uma ação. Tem uma ação que eu gosto muito lá nos Estados Unidos, que é a Broadcom, a VGO. Olha só que espetacular, ó. A VGO, lá em abril de 2025, ó, perdeu as médias, vinha numa tendência maravilhosa, há anos o papel vinha respeitando as médias, fazendo topos e fundos ascendentes, e esses topos e fundos não eram nunca perdidos, né? Os fundos não eram nunca perdidos, os topos eram sempre rompidos, até que você tem este movimento. Se você olhasse o gráfico mensal, você ia enxergar isso aqui era uma perda de fluidez, eu poderia muito bem estar começando a montar posição aqui, apostando que esse movimento é falso, que a escala menor está mentindo e a escala maior vai se mostrar predominante. Aí o mercado, ele aponta as médias para cima. Pronto, aqui está a minha entrada. Entrada acima da máxima, stop abaixo da mínima, alvo 2 ou até 3 vezes o risco. Foi exatamente onde o mercado foi nos meses seguintes. Ó, você lucrou aqui 88% com esse tipo de operação. E veja que agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo para você, está acontecendo exatamente a mesma coisa. O gráfico semanal está perdendo as médias, pelo menos a média de 9, a média de 21. Veja que o gráfico mensal não está perdendo média nenhuma, na verdade ele está encontrando suporte aqui, na média mais curtinha, a média móvel de 9. Muito provavelmente o que a gente vai acabar vendo aqui nas próximas semanas é a VGO voltando a subir. Eu inclusive posso começar a montar a posição nessa região, mesmo o gráfico semanal estando feio, considerando que no gráfico mensal eu tenho uma zona de suporte e que o gráfico mensal manda no gráfico semanal. Um exemplo de operação assim que nós fizemos no grupo de acompanhamento foi direcional. Direcional, se você olhar aqui, você vai ver que a direcional estava perdendo a média móvel de 9, a média móvel de 21 períodos e estava até querendo perder a média móvel de 50 períodos. No gráfico mensal, o mercado sequer perdeu a média móvel de 9. Ele veio testar ela aqui e encontrou força. O que a gente fez? Além de comprar a ação, e a gente já está com mais de 20% nessa operação, nós compramos uma opção. Porque a estratégia da perda de fluidez é muito interessante para você fazer isso, para você comprar opções. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente isso. A gente comprou aqui, ó, em janeiro deste ano que eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, bem em janeiro, bem aqui, quando o mercado estava na média móvel de 50, a gente comprou uma call de direcional a 15 centavos. Nessa ideia de que a direcional deveria voltar a subir. Esse movimento no semanal não deveria continuar. Ah, ele perdeu a média de 9, a média de 21, que eram médias respeitadas aqui. Não tem problema. No mensal, a média móvel de 9 estava sendo respeitada. Bom, que fim deu? A gente comprou DIR B172. Você pode ver que a gente entrou aqui, ó, 15 centavos. A call voou e a gente encerrou a operação a mais de R$1, com 600% de lucro. Nosso alvo final era R$1. Se você tivesse colocado aqui R$1.000, R$2.000, ia virar 7 mil, 14 mil. Eu consigo ter um ganho exponencial trabalhando dessa forma. Claro que eu poderia muito bem só ter comprado a ação, não tem problema nenhum nisso. A gente comprou a ação também dentro do grupo de acompanhamento. A gente comprou a ação, mas a gente também comprou a opção e teve um ganho exponencial. Olha um exemplo na venda. Olha a Raizen, Raiz 4. E aqui eu vou usar o gráfico diário. Olha o gráfico diário, ele estava fazendo um pivô de alta, ele estava rompendo uma região super importante de resistência aqui. Isso aqui, cara, se você não entende de perda de fluidez, você acha que é compra, você compra isso aqui. Nos livros de análise técnica está escrito, ó, rompeu uma região de resistência com volume acima da média, compra, reversão de tendência. Mas falhou. Por que falhou? Porque lá no gráfico semanal era, na verdade, um repique para as médias, para continuar caindo. Por que aqui falhou? Aqui a gente também teve um sinal bem parecido. Aqui. Por que aqui falhou? Porque lá no gráfico semanal foi um repique para as médias. Porque lá no gráfico mensal foi um repique para a média. Tá vendo? As escalas, elas são interrelacionadas. Ah, Felipe, eu quero trabalhar no day trade. Não tem problema nenhum. Vamos pegar aqui, ó, o índice.
Olha o índice. Vou pegar aqui o gráfico diário e o gráfico de 60 minutos. Olha só o mercado perdendo aqui, ó, as médias no gráfico de 60 minutos, perdendo uma região de suporte. Olha aqui, isso aqui você olha no gráfico de 60 minutos, isso aqui é uma venda. Felipe, é uma venda isso aqui? Não, é uma compra. Por que é uma compra? Porque o mercado está justamente em cima da média móvel aqui, ó, cara, de 9 períodos no gráfico diário, em tendência de alta. Você não vai vender aqui o mercado. Você vai apostar que o mercado vai subir. Aqui você poderia muito bem começar a armar uma posição na compra no mini índice. E o mercado vai embora depois. O mercado explode 9.000 pontos nos dias seguintes. Eu posso trabalhar com o gráfico de 60 minutos e o gráfico de 15 minutos. Ó. Vamos pegar aqui o dólar. Olha o dólar. Olha este pivô de alta que está começando a aparecer aqui no gráfico do dólar. Eu vou comprar isso aqui? É óbvio que não. Eu posso, inclusive, vender isso aqui. Por quê? Lá no gráfico de 60 minutos, eu tenho a média móvel de 21 períodos. Tá vendo? Eu tenho toda uma faixa de resistência. Se ele não segurar na média de 21 períodos, ele deve segurar na média móvel de 60. Bom, acho que com todos esses exemplos, ficou bem fácil de entender como que funciona o setup perda de fluidez. E como é que você pode aplicar essa estratégia literalmente em qualquer escala gráfica, em qualquer tipo de ativo que você possa imaginar. Tendo liquidez e tendo gráfico, a perda de fluidez vai funcionar muito bem. Com o conhecimento que eu te passei nesse vídeo, é inevitável. A tua trajetória como trader muda para sempre. Você vai estar no topo da cadeia alimentar. Você vai estar na elite dos traders. Vai ser melhor do que 99,9% das pessoas que estão dentro do mercado tentando fazer dinheiro todos os dias. Essas pessoas nem sonham com a perda de fluidez. Na verdade, muita gente desacredita da análise técnica justamente por não saber fazer essa interpretação multi-time frame. As pessoas decoram padrões de livros de análise técnica e se frustram quando eles não funcionam numa escala gráfica. Mas na verdade, os padrões funcionam muito bem. Você só tem que saber olhar o contexto geral de várias escalas. Bom, meu convite segue de pé. Mesmo você tendo o melhor conhecimento disponível em mãos, olhar o mercado inteiro todo santo dia não é uma tarefa fácil. Mas eu e a minha equipe adoraríamos fazer isso por você. Se você quiser receber as melhores recomendações na tua mesa todo santo dia, não se esquece de se inscrever no grupo de acompanhamento. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e o QR Code está aqui no canto da tela. É só preencher o formulário com teu nome, e-mail e WhatsApp que a minha equipe entra em contato. Por hoje, eu fico por aqui, te agradeço por ter assistido esse vídeo e se você quiser receber mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Por hoje, eu fico por aqui, um forte e afetuoso abraço, até a próxima.